Bora continuar falando do esporte aqui na tela da Band. Valeu, Lívia, toda a galera aí do Jogo Aberto. Pois é, como disse a Lívia, os estaduais começaram. O bicho tá pegando em todo o Brasil e aqui em São Paulo não foi diferente. Dos times grandes que fizeram a sua estreia, só um ficou devendo. Não jogou bola, foi mal pra Chuchu e a torcida começa a ficar preocupada. Tudo bem, é a primeira rodada e tal, mas enfim... É bom ficar esperto, meu caro Souza, voltando de férias, tudo bem? Boa e já tarde, volta com essa bucha. É, a minha férias estava legal e estava tudo bem até ontem, às 8h30 da noite, né? O que aconteceu? Aí tem um tal de jogo aí que tem perturbado a cabeça do São Paulino, né? Falar com o seu Johnny, até falei para ele, para ver se ele me dava uns 12 meses de férias, mas ele falou que não, que eu precisava voltar antes. E tá eu aqui, né, depois de um grande jogo, né, de São Paulo, né? São Paulo... Não foi um grande jogo, porque o São Paulo não jogou. Mas para o São Paulino esse é o grande jogo, entendeu? São Paulo não jogar. Aí o Mirassol foi lá e fez o que tinha que ser feito. Pois é, os demais grandes venceram, né, Veloso? Corinthians, Santos e Palmeiras. Acho que a vitória de maior destaque não podia ser outra, senão a do Corinthians, 3-0. 3-0. Da maneira que jogou muito bem. Time alternativo também, tanto no Santos quanto no Palmeiras. O São Paulo, só que acho que está com um time mais perto do que pode ser. Está faltando o Caleri, um ou outro, mas acho que é o mais preocupante aí, né? É sim, Fernandinho. Boa tarde para você, a todos ligados aqui na Band. Começou o Campeonato Paulista, todo mundo, os grandes, fizeram a lição de casa, menos o São Paulo. E eu, semana passada, disse que vai ter grande que vai ficar de fora. Eu acho que eu achei o meu grande que vai ficar de fora, viu, Fernandinho? Já estreou mal o São Paulo, perdendo fora de casa aí pro Mirassol. E olha a sequência, agora tem o São Bernardo em casa, que hoje é líder porque fez 4 no primeiro jogo, né? São Bernardo já ganhou de 4-0, é líder, é São Paulo e São Bernardo. Depois é São Paulo e Corinthians lá no Itaquerão. A vida não tá fácil pro São Paulino nesse começo do campeonato. Gustavo, eu vou te dar boa tarde, já você fala, porque é o seguinte, tem notícia acontecendo no Corinthians, você confere agora aqui nos Donos da Bola. Vamos lá, Gabriel Paulista, novo jogador do Corinthians. Gabriel corintiano, né? Porque ele escolheu estar aqui, fez um esforço para estar aqui, ele pode falar melhor sobre isso. E a gente está muito feliz com essa escolha, com essa qualidade dele aqui a serviço do grupo, né? Sempre com o aval do presidente, que está buscando fazer o melhor pela instituição, dando todo o apoio para que o trabalho seja realizado. E que o Gabriel seja muito feliz aqui, com a sua família, com os seus companheiros, com a comissão técnica, que possa nos ajudar em campo, que possa nos ajudar com vitórias, com conquistas, e que a gente vai dar aqui todo o suporte para que ele faça o melhor trabalho possível. Vai receber a camisa na mão do presidente, o Gabriel Paulista, 35 anos, está voltando para o futebol brasileiro. Começou aqui pertinho da Band, no Taboão da Serra, ganhou o mundo, depois do Vitória lá de Salvador, foi para a Europa e agora está de volta, está aí a apresentação. O presidente do Corinthians mudou o estilo em óculos novo, mudou o cabelo. Nova fase do presidente Stabile, hein? Está aí a camisa 20 para o Gabriel Paulista. Reforço aí apresentado para o Corinthians, que se livrou do transfer ban, né? Dos transfer bans, e agora está conseguindo aí se reorganizar, estreou bem no Campeonato Paulista, ganhou por 3-0. Vamos ouvir as primeiras palavras aí do Gabriel Paulista, já saiu beijando o distintivo. Ele é corintiano, né, Fernando? Sempre se... Reza a lenda, né? Não, reza não. Ele postou foto, ele novinho, com camisa do Corinthians. Tá tudo nas redes sociais do Gabriel Paulista. Agora, precisa ver, Fernando, se ele vai conseguir jogar, né? Porque ontem na estreia, o Corinthians meteu 3 e os 2 zagueiros fizeram gols e estão jogando demais. O André Ramalho fez um gol de craque ontem e o Gustavo Henrique fez um gol bonito de cabeça também. Precisa ver, né? Eu acho que vai chegar para ficar na reserva por enquanto. Vai brigar por posição. A defesa do Corinthians está muito bem organizada. É porque fez os 2 gols, né? Mas o Corinthians, desde que o Dorival Júnior assumiu, tenta ter uma estabilidade defensiva. Acho que isso foi fundamental para o Corinthians conquistar os 2 títulos que ganhou na temporada passada. Tá aí o assessor de imprensa, o Vinícius Martins, né? Rodrigues, perdão, Vinícius Rodrigues, botou um brinquinho lá. Que é muito bom profissional, trabalhou muito tempo na CBF, da Federação Paulista também. Vamos ouvir as primeiras palavras do Gabriel Paulista, reforço do Corinthians. Vamos lá. Se ajeitou. Gabriel tá aqui. Um Rolex tarde, no braço, interessante. De volta ao Brasil, Bianca Molina, azul TNT turquesa. Esportes.
Queria começar te perguntando sobre como foi esse approach para a tua chegada. A gente sabe que já não de hoje, não dessa janela, tu já vinhas dando indícios nas redes sociais de que gostaria de defender a camisa do Corinthians. Qual foi a tua contribuição para que isso acontecesse a partir do momento que tu conseguiste a rescisão com o Besiktas? E o que despertou essa tua vontade de estar aqui agora como novo zagueiro do Corinthians? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, isso é um sonho, né? Desde de criança, eu sou torcedor do Corinthians e nos últimos dias, assim, despertou muito mais. Já vinha um tempo querendo muito estar aqui. Tive umas conversas já. Acho que eu posso falar, né, Renan? Já vim um ano falando com o Renan, com o Fabinho também. E também teve uns problemas particulares de família. Minha mãe, ela tem um probleminha de demência, então os últimos dias para mim foi bastante complicado. Não foi fácil tomar uma decisão, abrir mão daquilo que eu conquistei, mas acho que o dinheiro ele não é tão importante quando você está com a sua família e estando com a família, com seus pais, esposa, irmãos, amigos mais próximos, isso daí acho que vale muito mais. Então eu consegui, a gente entrou em um acordo com o Besiktas e aí sim a gente abriu iniciou de novo as conversas com o Corinthians e acabou chegando num final feliz. Estou conseguindo realizar o sonho, hoje eu estou aqui. E, claro, ainda a ficha não caiu. Muitas vezes eu venho de casa até aqui, o CT, eu venho pensando muito. E queria muito que uma pessoa estivesse aqui comigo. Que ele me influenciou muito a ser torcedor do Corinthians, que é meu irmão. Ele não deixou. E muitas vezes eu falo que... E ele tentou ser jogador de futebol também, não conseguiu. E muitas vezes eu falo que eu realizei o sonho dele. E acho que estou aqui para continuar realizando o sonho dele. Ele era torcedor do Corinthians. Ele fazia parte dos Gaviões. E então tudo isso me fortaleceu mais de poder estar aqui e vestir esse manto sagrado. Gabriel, aqui, Denise Tomás Bastos, TV Globo, Sport TV. Eu queria que... Bem-vindo primeiro, né? Queria que você apresentasse a sua família e esse menininho esperto que não para de falar ali, cantando, que está agradando também. E eu queria que você falasse, você falou agora muito emocionado, né? Do seu irmão, de toda essa proximidade com o Corinthians. Você é do Taboão? Não, você só começou no Taboão da Serra. De que quebrada que você é daqui de São Paulo? Sou do Jardim Mitsutani e Eledi. Então, eu queria que você falasse para o menininho que saiu dessa quebrada, assim, o que você falaria para ele hoje que realizou tantos sonhos, realizou o sonho do seu irmão e está realizando o seu na presença dos seus familiares? O que você falaria para você mesmo? Bom, estou aqui com a minha esposa, a Fernanda, meus filhos Miguel e o Theo, meus amigos, o André e o Matheus. E, bom, passo um filme, né? Eu sou do Mitsutani, o Eledi, onde... Nascido e criado na Zona Sul. E, eu tive muita dificuldade, né, de poder ter uma oportunidade de ser jogador de futebol. E a gente rala muito ali nas comunidades, né, com poucas oportunidades de mostrar o nosso talento. E, claro, com tudo isso, na escolinha de futebol, era o CDM Cafuringo, o nome da escolinha. Tentando para ver se aparecia alguém, né, para dar oportunidade para as garotadas. E na época era muito mais complicado, só tinha uma bola para 200 garotos para jogar. E hoje, graças a Deus, com tudo isso, eu consigo ajudar a minha comunidade. Hoje eles já têm um suporte melhor.
E depois eu fui pro Tabuão, tive a oportunidade de jogar a Copinha. Inclusive apareceu um grande amigo desse meu irmão, que começou a mexer com o futebol. E assim, ele ficou sabendo que eu jogava futebol, e então ele quis me ajudar, dar uma oportunidade, ficou sabendo de toda a história do meu irmão e tal. Bom, ele era amigo de infância e ficou sabendo da história que eu jogava nas comunidades. E aí ele entrou no Taboão da Serra para disputar a Copinha e me chamou para fazer um teste. E eu fiz o teste com a ajuda dele, acabei conseguindo se adaptar. E eu vinha de um problema físico também, que eu jogava na escolinha na USP tinha uma escolinha, tive a oportunidade também de fazer uns testes lá, e acabei quebrando meu pé. Então passou um filme, achei que não ia conseguir mais, e apareceu esse amigo, Deus colocou ele no meu caminho. E tive a oportunidade, né, de fazer o teste, jogar a Copinha. Joguei contra o Vitória na época, e daí eu fui pro Vitória fazer um teste ainda, e as coisas foi encaminhando bem e consegui realizar esse primeiro sonho de ser jogador profissional de futebol. Gabriel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Mariana Capra, da ESPN. Bom, tu é corintiano, né? Já acabou de falar aqui. Eu imagino que tu deva ter acompanhado o Corinthians também no último ano. O Corinthians tem uma dupla defensiva bem sólida, né? Com Tá aí o Gabriel Paulista, novo reforço do Corinthians, contando da sua história, sua trajetória, esse laço familiar que ele tem com o Corinthians. A situação aí que o seu irmão viveu, que era corintiano, membro da maior torcida organizada. Enfim, o Corinthians começa a se mexer. Está na hora, está na época, é necessário, depois que se livrou das suas pendências financeiras, está conseguindo se movimentar no mercado. O que você acha, Veloso? Chega para resolver? É um bom jogador? Olha, Fernandinho, vem para compor elenco, na verdade, né? O Corinthians realmente hoje tem dois, a dupla de zaga está definida pelo Dorival, o André e o Gustavo, não vai sair muito disso, e ele também tem 35 anos, né? Então é um jogador que chega com experiência, mas para compor elenco, diante de uma necessidade, né? Tem o Tchoca, que é garoto, e agora tem o Gabriel, que está chegando aí, que é um jogador mais experiente, mais rodado, mas acho que ele chega realmente para compor elenco. Tem o Kaká ainda aí, né? Tem o Kaká. E eu falei, quando o São Paulo contratou o Tolói, que zagueiro de 35 anos é complicado, né? Já não tem velocidade, é um jogador, né, que tem que jogar de uma forma diferente, não dá para jogar muito longe da área. O Gabriel é a mesma coisa, um zagueiro com 35 anos é outra característica. Você vê como o Thiago Silva realmente é diferente. Ele é fora da curva. Com 40, ainda com velocidade, com postura, com desempenho. Não é à toa que o Porto levou ele para jogar lá, né? Você vê, e é um cara que a gente, aqui no Brasil, nunca fez justiça à capacidade dele. Lá fora, o cara, por onde passou, é rei. Mas aqui no Brasil, a gente questiona demais, né, do desempenho do Thiago Silva, infelizmente. Mas acho que é isso, o Veloso tocou no ponto principal, acho que vem para compor elenco, né? Saiu o zagueiro, o Félix Torres emprestado, e aí ele chega para compor elenco. Acho que o Dorival precisa de umas peças ali nesse setor, né? Mas é um cara que tem usado bastante a base. Corinthians, com todos os problemas do ano passado, de novo, acabou o ano, né? O ano passado como o melhor time paulista, né? Ganhando Copa do Brasil. O Corinthians passou a turbulência muito melhor do que se imaginava, né? Foi. Impressionante. Eu não sei se passou, né, Fernandinho? Às vezes o título acaba mascarando algumas coisas, Os problemas estão aí, mas acho que pelas circunstâncias, cara... Não, passou o ano passado, né? Ganhou o título, está se virando. É lógico que uma hora a corda vai fechar. Mas o Corinthians tem que dar um mérito aí, porque, cara, os caras surpreenderam todos. Tem, com tudo, né? Quem esperava, né? Por tudo que vem acontecendo no Corinthians, né? Nessa parte administrativa, né? Dentro de campo a gente sabe que tem um treinador que tem capacidade. Dorival não foi para a seleção à toa, né? Tem capacidade, conhece, é um cara que utiliza bem a base, valorizou esses jogadores da base. E agora, com a chegada do Gabriel, acho que chega para compor elenco. É o principal time paulista, o atual campeão paulista, né? Então, está se reforçando, né? Com todos os problemas, ainda o time começou a contratar já no início da... Acho que para o Dorival é importante você ter peça de reposição.
Falta muito ainda para o Corinthians como elenco, Gustavo. Você acha que tem que trazer mais aí? Eu acho que ainda falta, né? Algumas saídas, né? Precisam repor alguns jogadores. Maicon saiu, Romero saiu. Bidon pode sair? Estão falando que o Flamengo está querendo levar o Bidon, outro time de fora, né? O Flamengo meio que falou que não é verdade, entendeu? Não, o Flamengo hoje está anunciando a contratação do Paquetá, né? Tá repatriando o Paquetá. Não, ainda não anunciou, né, Fernando? Não, tá querendo, tá bastidor, mas só tá faltando pôr a caneta aí no papel. Né? Se vier, seria a contratação mais acertar cara da com história. O time inglês, né? Precisa acertar com essa. Tá tudo ok. O jogador tá ok, mas se ele viesse mesmo, seria a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. 40 milhões de euros, 251 milhões Isso de reais. Isso é preço de venda, não é preço de compra para jogador, né? É muita grana. Mas voltando para o Corinthians, Fernando, é isso, o Corinthians precisa ter um elenco um pouco maior, né, com essas saídas todas, principalmente porque é um ano onde o Corinthians vai jogar Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, que é muito longo, Campeonato Paulista, são vários torneios nesse ano de 2026, então precisa realmente ter elenco, porque vai chegar uma hora ali, uns jogos importantes de Libertadores, né, o Dorival vai precisar usar as principais peças na Libertadores, vai precisar poupar jogadores. Esse ano se virou com o que tinha, hein? Se virou com o que tinha, mas se não contratar, eu acho que pode sofrer um pouquinho, apesar de entender que o Corinthians tem um grande elenco. Mas ainda tem possibilidade da saída do Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto pode ir embora, né? Mais um time fez proposta pro Yuri Alberto, a Lazio, né? Quer levar ele embora também. Então, o Corinthians pode perder outras peças no meio do caminho. A janela fecha em maio, se eu não me engano, né? Então, o Marcelo já falou, né, que o Corinthians vai ter que vender, né? Vai ter que vender e vai ter que contratar. Só que é isso, o Marcelo Paz também disse, né, Souzinha, que o que eles vão buscar no mercado é justamente jogadores como o Gabriel Paulista, que não tem custo. Né? Mas é a realidade tem do o salário, é a realidade porque não tem grana para contratar. Bom, o Corinthians estreou muito bem no Campeonato Paulista, 3-0 para cima da Ponte Preta. Tão importante quanto o resultado foi a maneira que o time jogou. Venceu e venceu bem. Vamos conferir os melhores momentos, os gols narrados aqui no nosso telão da vitória do Corinthians, 3-0 para cima da Ponte, arena lotada. Vamos lá. Pressão do Timão, cruzamento alto, Gustavo Henrique subiu, tocou, Caçapa! Gustavo Henrique abre a lata da Ponte Preta aqui em Itaquera. Cortou pra dentro, vai bater no chão pra Vitinho de primeira, Guinegão no fundo na área, cruzou pra trás, bateu no zagueiro, Mateuzinho bateu no goleiro, ela desvia, que é Sapa! Toca na bola para André Ramalho, que vem de trás pela direita, preparou a chute pro golaço! Que pancada, Veloso. Que pancada. Golaço. Bela vitória do Corinthians, hein? Golaço, zagueiro arriscando de longe, né? O André foi feliz na finalização, né? Foi tendo espaço, foi caminhando, foi chegando, arriscou
e fez um golaço. Eu acho que das estreias, assim, dos grandes que a gente esperava. Foi a melhor, sem dúvida. Foi. O Corinthians conseguiu jogar bem. E olha que o Corinthians foi o que teve menos tempo de recuperação, foi de parada. Foi mais longe, né? Foi até do dia 21, né? De dezembro, final foi dia 21, campeão. A gente pode falar que o Corinthians teve só uma parada tipo data FIFA nesse final de ano, né? Pois é. Não foi nem férias, né? Porque parou 15 dias, já estava se apresentando, já tinha que jogar, então... Isso pode ser uma vantagem em relação aos outros que pararam um pouco mais? Teoricamente. Não é nem descanso e nem é trabalho normal. O Corinthians parece que isso pode ter ajudado o Corinthians nessa temporada, porque vai parar na Copa, né? Mas não chegaram a perder tanto com o condicionamento físico. Ficaram pararam 2 semanas. Sim, é uma data FIFA, é verdade. É uma data FIFA, não é um tempo, assim, que perde muito o condicionamento físico. Normalmente, na data FIFA, dependendo, os caras dão uns 3, 4 dias de descanso. Mas o calendário vai cobrar isso mais pra frente. Né? O calendário vai cobrar isso mais pra frente. Esse descanso na Copa do Mundo... Mas a Copa do Mundo é lá em junho. Não, mas em junho vai parar, vai dar um tempo que não teve no começo, pode ter no fim. O problema é até chegar lá, porque os caras jogaram um ano todo, não tiveram férias, começaram uma outra temporada e vão parar. Então, o Corinthians vai ter uma temporada de um ano e meio. Uma temporada mais intensa, né? Uma temporada de 1 ano e meio. Então... Campeonato Brasileiro, Campeonato... Porque é o seguinte, o que acho que além de fisicamente, porque se não tivesse o brasileiro no meio, ia ter Paulista, mas vem Copa do Brasil, Libertadores. O estresse emocional nesse calendário novo, que é uma coisa que a turma às vezes não leva em consideração, Souza, mas arrebenta com o boleiro. Arrebenta, né? Porque esse ano vai ser um ano atípico, ano de Copa, né? Mas assim, a gente vê a confiança, né, Fernandinho? A confiança que se tem, né, quando você vem de um título, né, quando você vem de um ano vitorioso do Corinthians, né? Pô, quando a gente achar que o André ia chutar daquela distância ali, não tem como, a confiança lá em cima, né? Time, torcedor indo, torcedor empolgado, jogadores empolgados, né? Time se organizando, né? Contratou um cara que praticamente pode organizar o Corinthians, né? Isso a gente sabe, né, Fernandinho? Se o Corinthians se organizar, é igual ao Flamengo, vai ser difícil parar. Claro, né? O trabalho do Marcelo vai ser muito mais difícil, porque a dívida do Corinthians é muito grande. Mas o Corinthians organizado, se organizando, contratou um cara que conseguiu organizar o Fortaleza durante um tempo. O Corinthians, o trabalho é muito mais difícil, mas se organizar, a gente sabe que o Corinthians tem uma torcida que lota o estádio toda hora, torcedor muito apaixonado, que não deixa de ir, incentivando, e começa o ano vencendo, com confiança lá em cima, mas não tem atrapalhado não, estou com o Veloso, uma paradinha técnica só, né? Diferente do ano passado, que o Corinthians começou com o pessoal muito preocupado com o que iria ser a temporada do Corinthians. Esse ano começa diferente, com muito mais expectativa de sucesso do que preocupação com qualquer situação mais delicada. Notícia boa para o São Paulino, isso você está falando. Uma notícia boa para o São Paulino. Sem dúvida, é confiança, né, Fernando? É o que o Souza estava falando. Os caras entram diferente no campo, né? Agora, além do Corinthians ter feito um grande jogo, principalmente no segundo tempo, né? Foi muito melhor no segundo tempo. A Ponte Preta ontem também ajudou, né, Fernando? Para você ter uma ideia aí, a Ponte também passa por uma situação de transfer ban, não pode... contratou 11 jogadores e não pôde inscrever esses 11 jogadores, né? Teve greve no final do ano. Exatamente. A situação da Ponte também é muito delicada. Mas isso não tira o mérito dessa vitória. Não foi consistente. Não tô dizendo que tira o mérito, mas a Ponte contratou jogadores experientes. Tem jogadores medalhões lá, por exemplo, o Tariq, tem o David Braz também, que foi contratado também pela Ponte. A Ponte não pôde escrever. Claro que talvez, se esses jogadores estivessem em campo, poderia ter sido um jogo diferente. Mas o Corinthians fez um belo jogo e principalmente com a ajuda dos moleques. Guinegão foi muito bem, Mateuzinho, Matheus Bidu muito bem em campo ontem também. Se encontrou, na época a torcida queria matar o cara de pancada desde o final do ano passado, desde que ele recuperou a posição, tá jogando muito. E o menino, o André Luiz também, que acabou fazendo um gol ontem ali. Tá certo que ajudou a jogada, a bola bate nele e entra ali. Tava ali, mas tava ali, né, Sozinho? Vamos ouvir o Dorival Júnior falando dessa vitória do Corinthians e o que vem pela frente aí. Eu acho que a equipe apresentou hoje um futebol consistente, maduro, gerando volume em cima do adversário. Eu acho que isso é o que nós queríamos. Trabalhamos para isso, encontramos esse caminho, foi importante, mas é apenas uma vitória num primeiro jogo e muita coisa tem para ser melhorada aí para frente. É um campeonato muito traiçoeiro, 8 jogos apenas, a possibilidade de um rebaixamento para todas as equipes, não é fácil, não é simples. Teremos aí 3 clássicos seguidos e isso será já um diferencial, até porque a partir da 5ª partida nós
podemos estar numa situação bem complicada. Eu acho que isso daí nós temos que ter toda a atenção possível, toda precaução e preocupação, por ser um campeonato muito rápido, onde a possibilidade de uma recuperação, às vezes, ela é inexista. Pois é, areia movediça, mas o que chama a atenção é a tranquilidade do Dorival Júnior. No ano passado, quando estava na podre, ele fala do mesmo jeito, com a mesma segurança, a mesma tranquilidade, passa essa tranquilidade para o torcedor, e agora que ele está num momento melhor, ele mantém esse discurso, essa maneira de se comunicar, que acho que é muito importante. O torcedor, em determinado momento, achava que ele era tranquilo demais, né, por causa da circunstância, o medo, o desespero, mas ao contrário, o Dorival Júnior, dentro da sua característica, da sua personalidade, ele está fazendo aí o torcedor entender melhor como ele trabalha, do jeito que ele trabalha, como é a personalidade dele. E realmente é um campeonato traiçoeiro, gente? O que vocês acham? Claro, Fernandinho, são só 8 jogos, né? E principalmente com esse tempo de preparação, 4 dias, quer dizer, é absurdo. Na verdade, a temporada, o campeonato, os jogos tinham que começar quando terminar essa primeira fase, que daí vai dar mais ou menos um mês de pré-temporada, né? Era o que a gente fazia, que era o mínimo. Hoje, com 4 dias, é impossível. Não tem como você se preparar depois de um mês de férias, com 4 dias é impossível. Não tem ninguém pronto para jogar ainda e os caras estão em campo. E para um campeonato que só dura 8 rodadas, né, na primeira fase. Então, eu lembro, eu já falei aqui, mas vou repetir, porque a gente, né, sempre tem o pessoal em casa rodando muito, porque o Palmeiras, no ano passado, só foi se classificar na 12ª rodada. E teve 2 semanas de preparação. 2 semanas de preparação. E aí foi rodando o time, os resultados não aconteciam e o Palmeiras só conseguiu a classificação na 12ª. Ou seja, se fosse nesse regulamento de hoje, do Campeonato Paulista, o Palmeiras estaria fora o ano passado. E foi a final do campeonato. Então a dificuldade é por isso que o Dorival está falando que é traiçoeiro, que são só 8 jogos. Quem não começar bem e sentir mais essa volta prematura aos jogos, vai ficar de fora. A margem de erro diminuiu muito, né, Souza? Diminuiu muito, né? E nesse intervalo aí ainda tem o Campeonato Brasileiro, na 4ª rodada, né? Já começa o Brasileirão, dia 28. Então você precisa começar bem o campeonato, você não pode... Qualquer ponto perdido, qualquer tropeço... Tem Libertadores também mais para frente. Pode custar caro. Então, é importante, né? O Corinthians sai na vantagem, né? Porque foi o time que terminou, jogou mais, né? Terminou muito mais longe, teve 15 dias só de pausa. Mas é um campeonato traiçoeiro. Precisa abrir os olhos, porque daqui a pouco vai ficar... Estou com o Veloso, vai ficar grande fora. Pois é, o que o Veloso falou, realmente, a falta de tempo para descanso e treinamento pode ser uma arma para o Corinthians, né? Observou bem o Veloso, Gustavo. Pode ser sim uma arma para o Corinthians, né? Mas você chamou atenção por um detalhe importante, né? Do Dorival, da calma, da tranquilidade. E eu me lembro ano passado, quando o Corinthians acabou perdendo o jogo para o Cruzeiro na Copa do Brasil, depois na entrevista coletiva o Dorival falou, olha... Calma, torcedor, fica tranquilo, porque na Copa do Brasil vai ser diferente. Foi diferente, tanto é que o Dorival acabou conseguindo conquistar o título, né? Então, o Dorival sabe montar equipes campeãs. É um cara que conhece muito de bola. O Dorival, para mim, é um dos grandes treinadores. Para ser ouvido e para ser respeitado. Não, ele é tranquilo. Ele é um... E ele é um tipo Paulo Autuori, eu me lembro que era assim também. O Paulo... Um dos melhores treinadores que eu trabalhei na minha carreira. O Dorival é um gentleman, mas conhece muito. Ele está aí, né? Os títulos dele no Flamengo, no São Paulo, no Santos. Mesmo quando ele está bravo, ele é suave. Né? Ele vai tranquilamente. Bom, minha gente, um assunto que surgiu, não está ainda confirmado, mas levantou-se essa hipótese do Breno Bidon poder sair do Corinthians, até porque... Na Copa do Brasil, aquele drible da vaca no segundo jogo, que originou um gol do Corinthians, foi sensacional, é um moleque que promete e tal. E o Dorival Júnior até falou sobre essa situação do Breno Bidon. Vamos ouvi-lo. Eu acho que se estão de olho é com merecimento. Por aquilo que ele produziu no ano passado, vem fazendo novamente, espero que ele continue assim. O jogador, ele mostra ou demonstra maturidade a partir do momento que ele encontra uma regularidade na carreira. É um jogador que tem liberdade de movimentos. Eu falava para vocês que eu nunca vi o Bidon como um segundo volante, como todos pontuavam. Para mim, ele sempre foi um meia. E com liberdade, ele chega, ele sabe fazer gols, ele tem troca de passes na frente da área, ele tem bolas em que ele pife um companheiro. Ele tem, assim... coisas muito positivas, né? Tanto defensiva
quanto ofensivamente. Isso é importante para um jogador desse nível. É um jogador muito importante, eu sou sincero com vocês, não gostaria de perder nenhum jogador, até porque agora só que eu vou começar a ganhar alguns deles. Então, nós temos que ter esse equilíbrio para que possamos ter um bom elenco ao longo do ano. Esse é o nosso grande desafio. Tem chance de segurar? O Corinthians precisa vender, né, Fernandinho? Não tem como, não tem como. Conseguiu apresentar o Gabriel, porque saiu de um transfer ban agora, mas tem outros batendo a porta, né? A gente sabe disso. O Corinthians está numa situação complicada ainda financeira, o título ajudou muito, né? Esse fluxo de caixa, mas o Breno Bidon é um ativo que o Corinthians vai precisar negociar, porque ainda tem a dificuldade financeira, não está resolvida. Está aí, a gente sabe que precisa diminuir a folha salarial mensal do time, e uma das soluções é essa. Valorizou o menino, está em alta, aproveita, vende e vai arrumando a casa. É o que o Corinthians precisa fazer. Além dele, Souza, o Guinegão e também o André, nesse momento, eu acho que o Bidon é o cara que está mais em evidência, mas tem esses meninos aí também que podem render alguma coisa para o Corinthians. É difícil falar em venda nesse momento, um time campeão com a dificuldade que tem, a iminência do Yuri Alberto também sair no meio do ano. Cara, é muito complicado, mas é uma realidade. E aí você vê que o técnico tem que se virar cada vez, mas quando ele acha um time, já não tem mais. É duro. E valorizou, né? É a hora, né? O título valoriza, né? Eu venho falando do Bidon já faz uns 2 anos, já para mim é um dos principais jogadores do Corinthians. É um menino de muita qualidade, parece que já está no profissional há mais de 10 anos, a bola não queima no pé dele, não foi por causa da jogada do ano passado, mas é um jogador muito diferente. Tive a oportunidade de assisti-lo em loco, né, contra o São Paulo. É um menino que joga muito, aquilo que o Dorival falou, em movimento, não tem uma posição fixa, é um ativo importante do Corinthians. Agora, o próprio Marcelo Paes falou que precisa vender, né, Fernandinho? Por mais que o torcedor não queira, é uma realidade do clube. Eu acho que você já começa na frente quando você expõe isso. Você é claro com o torcedor que, por mais que você queira ficar, existe uma dificuldade financeira que ela tem que ser resolvida, e é da base, é na base, né? E o Corinthians ainda tem esses jogadores na base, né? Tem o Guinegão, tem o Tchoca, que você falou, tem o André, que está surgindo agora, mas são jogadores que têm servido como respiro do Corinthians. Se não fossem essas vendas lá no passado, o Corinthians estava numa situação pior ainda, né, Fernandinho? Infelizmente, é um menino que acho que é o 3º ano, né? Vai para o 3º ano dele do profissional. O torcedor corintiano queria que ele permanecesse, porque é um jogador do terrão, da base, mas a história, né, toda do futebol brasileiro não permite que jogadores da base fiquem muito tempo, né? A gente pode voltar aqui e olhar um pouquinho no retrovisor, olhar para o Palmeiras. O Palmeiras teve o Hendrick, que é um clube mais organizado, mas às vezes assim, teve que vender e tem vendido aí a rodo, né? Tem um menino agora também que está para sair. O Alan. Então, é o Alan. Então o Corinthians precisa vender também para fazer essa equação, porque senão a conta não fecha nunca, né? Diferente, né? O técnico vai ter muito trabalho, porque se realmente o Bidon sair, já perdeu o Maicon, jogadores titulares do time. O meio-campo é o cérebro do negócio, né? A alma do time. Já tem que começar a pensar como resolver isso. É uma bucha aí pro Dorival Júnior. Mas é aquilo, Fernando, o Corinthians é um grande time, né? Então, os jogadores, quando param para analisar, eles veem o clube, né? Claro, vem sempre a questão de salário e tudo mais, mas todo mundo quer jogar no Corinthians, né? É um clube gigante, é um dos maiores do mundo, né? Então, certamente vai conseguir suprir. Agora, não tem jogador fácil no mercado, Fernando. Até jogador ruim tá caro, até jogador ruim tá difícil de contratar. Então, se perder o Bidon, realmente vai ter um pouco de dificuldade de achar um atleta do mesmo nível dele, porque realmente ele é muito diferenciado. Bom, vamos valorizar quem fez o golaço da rodada. Acho que foi aqui em São Paulo, acho que foi esse gol do André Ramalho, né? Vamos ouvi-lo aí, golaço, a pancada, um pombo sem asa, como gosta de falar. Sem dúvida, né? A gente colocou isso como meta, né, para ser um ano mais constante da nossa parte. A gente colocou isso como meta, né? De ser um time que a gente possa ser um pouco mais constante em todos os sentidos, né? Seja em todas as áreas, para que a gente possa ter um ano mais tranquilo, né? Preferencialmente, né? Ano passado foi conturbado, obviamente diante de tudo que aconteceu, mas no final das contas a gente conseguiu fazer com que isso se tornasse, né, um ano incrível,
E a gente torce e trabalha para que esse ano a gente colocou isso como meta e acho que a gente deu um bom pontapé inicial hoje. O Corinthians ganhou 2 títulos no ano passado, mas não foi um ano tranquilo. Financeiramente. Não foi, né? até o final, mesmo desportivamente, né? No Campeonato Brasileiro, por exemplo, se temia o rebaixamento. E ao mesmo tempo, o Corinthians conseguiu se livrar, depois do terço final do campeonato, decolou na Copa do Brasil. 12º no brasileiro. Oi? 12º. Terminou, mas teve alguns momentos que estava todo mundo assustado com o rebaixamento. Terminou na frente, né? Hã? O Santos terminou na frente do Corinthians. Sim, o Santos terminou na frente do Corinthians. Vamos dar uma olhada aqui enquanto a gente vê esses dados, mas acho que é importante. Será que nós vamos ter essa tranquilidade que o André Ramalho pediu? Olha, a gente vê aí, tá chegando o Matheus Pereira, né, que é um meia, né? Não é o do Cruzeiro, jogava no Bahia, né? Fortaleza, perdão. Gabriel Paulista, ainda pode chegar Pedro Milans e o Alan Penharol, que é o lateral direito, né? Que parece estar bem encaminhado. 23 anos. Esse Alan, aí tá faltando empréstimo. Pedro Raul e Alex Santana. Vocês acham que deveriam ficar ou não? Já vocês respondem. E a turma que pode sair, a lista é grande. Hugo Farias, Héctor Hernandes, Torres, Anglieri e já saíram Michael Romero, Thales Magno e Fagner. É bom destacar também que o Romero recebeu uma bela homenagem lá no jogo do Corinthians nesse final de semana, lá contra a Ponte Preta. É um cara que sempre entregou em campo. Não era brilhante, mas era um cara do jeito que o corintiano gosta, um jogador que suja o calção, que era um cara que se dedicava, né? Que é muito importante. Gente, desses caras que estão voltando e já emenda com essa história, o Corinthians tem condição de ter um ano desportivo tranquilo, como disse o André Ramalho, para não ter tanto susto. E aí, o que vocês acham? Pedro Raul, Alex Santana, esses caras podem ser aproveitados e os caras que podem sair, eu acho que o Anglieri era um cara que o Corinthians não deveria abrir mão. É, o Anglieri, né? É. O Anglieri poderia ficar Anglieri, mesmo. perdão. Bom jogador, bom lateral, joga até como zagueiro com o Dorival. Um jogador importante. Agora, dos que chegaram, que voltam de empréstimo, o Pedro Raul já até jogou, né? Já até entrou ontem no jogo lá, porque o Paz gosta muito dele. Era adversário lá. Foi bem no Ceará, né? Fez gols. Adversário lá. E o Alex Santana, Fernandinho, acho que com a saída do Maicon, abre uma brecha ali no meio de campo, né? E Esse cara, quando chegou no Corinthians, estava bem. Tava bem. Machucou, acabou. E o Corinthians com essa dificuldade de contratação, né? Não pode investir, não tem dinheiro para contratar ninguém. Eu acho que é um bom nome que surge aí para esse meio campo, como perdeu o Maicon, né? Mais um. Então, acho que esses dois que voltam de empréstimo podem ajudar o Dorival na temporada, sim. Vai ter paz? Eu não sei, a temporada é longa, né? A gente não sabe o que vai acontecer no meio do ano com o Memphis ainda, né? A gente não sabe se o Yuri continua. Se perder 2 jogadores desse calibre, aí eu não sei se vai ter paz, não. Eu acho difícil o Memphis ficar. Então, você perde Memphis e Yuri, é uma outra análise que a gente tem que fazer. É a alma do time, né? Nesse momento, esses dois nenhuma. caras, mais o Garro, são os caras, né? Sem dúvida. Sozinha, desses caras que podem chegar, o Matheus Pereira, né? Ou melhor, o Pedro Milans e o Alan, a rapaziada que volta, quem daqui você liberaria? E o ano pode ser ter mais paz? Como pediu o André Ramalho? Já começou bem, porque trouxe o Marcelo Paz, né? Paz já está no nome, já, então acho que já está começando já a ter um ano de paz. O torcedor espera isso, né? Mas assim, o Alan é muito bom jogador, não teve a felicidade de desempenhar o futebol que ele desempenhou no Atlético Mineiro, no Flamengo, né? O Flamengo também é difícil, aquele meio campo ali, ele achar uma brecha, né? Esse cara joga bola, né? Não, ele é bom jogador. Ele machuca bastante também, né, Fernandinho? Teve bastante problema muscular. Pedro Raul e Alex Santana, você não pode descartar, são ativos do clube, o clube adquiriu, né? Félix Torres, para mim, já deveria ter saído, né? Um jogador que o torcedor não gosta. E para o torcedor corintiano... jogador de seleção, cara. Mas aqui não seleção aqui jogou. Aqui não adianta, né? Aqui é o Corinthians, né, Fernandinho? Se ele jogasse como joga na seleção no Corinthians, provavelmente, porque assim, se tem um torcedor que para não gostar de um cara, é difícil o torcedor corintiano, assim, num jogo, detestar um cara e não gosta do Félix Torres, então provavelmente o Hugo também é outro. O Héctor Hernandes vai voltar a derrubar o estouro dele lá. O Transferban também meteu uma carga a mais em cima dele, né? Associavam ele não jogar, o Transferban prejudicou o Corinthians. Acho que o conjunto da obra também ajudou a arrebentar com o cara. Não, mas ele ajudou também dentro de campo, também sim. A torcida não gostar dele também. Errou muito, Fernando. Errou muito. Ele e o Kaká tiveram algumas falhas aí. O torcedor pegou no pé dos dois nesse ano, né? Agora, o Héctor Hernandes aí, até o Corinthians mesmo falou na semana passada que vai liberar, que querem desfazer do jogador, tá na... O problema é que ele vai querer, né? Não, o espanhol não deu certo aqui. Não deu, não funcionou, né, Fernando? E é isso, não deu certo, né? Negocia, tenta
fazer um dinheiro com o jogador, se não der, empresta, faz alguma coisa, porque é aquilo, o Corinthians precisa enxugar a folha salarial dele em pelo menos 6 milhões. Né? Já houveram algumas saídas aí, como o Fagner que rescindiu, ficou lá no Cruzeiro, o Thales Magno acabou o contrato de empréstimo, o Romero acabou o contrato e o Maicon acabou indo jogar no Atlético Mineiro. Né? Eu acho que no caso do Maicon, ele agradeceu muito o clube e tudo, mas eu acho que ele sente um pouco, eu acho que ele ficou um pouco magoado com o Corinthians, porque ele está desde 2022 no Corinthians, em nenhum momento o Corinthians tentou comprar. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, mas não tinha dinheiro, mas comprou Félix Torres, mas comprou não pagou. Mas não pagou agora. Pagou agora, Velozinho. Pagou agora. Então eu acho que o jogador saiu um pouco chateado com o clube. Bom, quem vai ganhar uma nova oportunidade, pelo jeito, é o Pedro Raul, né? Jogou já ontem. Então, vamos ver o que o Dorival Júnior falou a respeito dessa volta do Pedro Raul, que chegou no Corinthians como artilheiro, goleador, mas não decolou. Quem vai dizer é ele, quem vai me dar a resposta é ele. Acredito que ele possa fazer um grande ano, que se prepare o máximo possível. O Pedro teve uma carreira em que, para mim, ele ainda não atingiu o limite dessa condição. Ele ainda pode evoluir, ele pode crescer. Pontuei isso a ele. Eu espero que ele encare esse ano aí como um ano de uma arrancada na vida dele, na carreira dele. Não que já não tenha feito um bom trabalho em outras equipes, em outros momentos, não é isso que eu estou falando, só que eu acho que ele pode ainda bater muito mais acima daquilo que aconteceu. Eu espero que ele se dedique, se entregue em trabalhos para que os resultados possam acontecer. Fazer gol, esse cara sabe, mas não virou, né? No Corinthians não desaprendeu, né? Ele já não estava fazendo no México, essa é a realidade, né? O Corinthians já sabia disso, né? O Volpi, que era comprou ele, trouxe ele por causa do desempenho dele no Goiás. Tinha mais gol que ele. Quando ele veio de lá, o Volpi, o goleiro, tinha mais gol que ele. Cobrava falta, pênalti, né? Mas ele também cobra, né, Fernandinho? Mas joga com luva, né? Lá atrás, luva, né? Lá atrás. Ele não pode fazer gol com a mão, né? Não é bom, né, Lá Fernandinho? atrás fica. Então, depende muito dele, né? Aquilo que o Dorival falou. E não foi barato, né? Agora precisa fazer os gols, né? Fazer os gols que o torcedor quer. 4 gols em 39 jogos, um gol a cada 10 partidas é muito pouco. Mas sabe que o Dorival deu um deixa ali pra gente interpretar? Precisa se dedicar mais. Precisa se dedicar mais. Eu estava só esperando você. Precisa se entregar mais. O Dorival mais. deu uma certa... Deu um presta atenção, né? Presta atenção. Por quê? O Dorival tá ali, mas o cara tá, né, sendo informado de comportamento o tempo todo. Não comporta, em número, cara. Hoje o jogador não engana, cara. Não tem como enganar. Estatística para todo lado. Olha, GPS. No Palmeiras, até se o cara dormiu direito, o cara sabe. Sabe. Não tem como. Hoje os caras sabem. O cara vai para casa, mas tem o anel que entrega os caras, não tem jeito. Então, o Pedro Raul é isso, o Dorival já deu a letra para ele, né? Tem que se entregar, tem que dedicar, porque realmente ele sabe fazer gol. Realmente, dentro da área, ele sabe se virar. Quem sabe a redenção, a volta por cima. Bom, ao contrário do Corinthians, o São Paulo se deu mal, mas a gente pode falar o seguinte, foi o Mirassol que ganhou, não foi o São Paulo que perdeu, e não tem a menor dúvida disso. 3-0 do Mirassol em cima do São Paulo e ficou barato. Foi o Mirassol que ganhou, porque a gente tem mania de falar quando o time grande perde, é que o time perdeu. Não, o Mirassol ganhou e ganhou bem. Fala, mas é a forma, foi a forma, né? Sim, o São Paulo acho que não deu um bico no gol. Eu acho que o São Paulo é que perdeu. Sim, tranquilamente. Quando o time grande toma 3 de um time pequeno... Mas Mirassol, então, está numa fase excepcional. Mas, cara, quem viu o jogo, o time que se defendia era o São Paulo, velho. E não conseguia atacar. E que gramado, hein? Que gramado. Não joga a bola lá quem não sabe ou quem não quer. Tapete. O Cédric pode falar sobre isso, né? Tava pisando na bola toda hora, não conseguia acertar um cruzamento. Queria que o cara cabeceasse, ele cruzava a bola. Foi 2 vezes na linha de fundo, no primeiro tempo. As 2 ele cruzou no segundo pau, para ninguém, e ainda querendo que o atacante ficasse no segundo pau, fora da área, para fazer o gol. É brincadeira, né? Essas são as bombas que o São Paulo acaba pegando, né? Vem o Oscar, que era o cara que era para resolver o meio campo, aí ele vem de contrapeso, aí ele fica com um contrato de 2 anos. Mas não foi uma infelicidade do Oscar, né, velho? Não, eu tô falando que ele veio de contrapeso, entendeu? Sim. Contrapeso. Olha, eu vou trazer esse aqui, mas esse aqui tem que vir também, né? A bucha de canhão tem que vir. O mesmo empresário? O mesmo empresário. E aí deixou ele, o cara pisando na bola. Peraí, cara, se o cara não conseguir jogar num campo daquele,
Jogador do presidente, né? Com o Júlio que falou, não, vai... Esse é o problema. Não foi um scout que foi buscar, não foi um jogador do presidente, entendeu? Que deu 2 anos de contrato para ele, aí tem o Mike da base, aí ele empresta, traz um jogador, faz uma novela para pegar um jogador que estava na Chapecoense, traz o cara, empresta o cara e fica com sede, que não consegue dar um cruzamento. Aí não tem como, Fernandinho. Você joga com 3 zagueiros. Você não sabe jogar com 3 zagueiros, 2 laterais que são alas, não sabe jogar. Mudou bem o time, hein? Não mudou a maneira de jogar, a concepção do treinador, mas mudou bem. Mudou, eu estava lá ontem, Fernandinho. Mas uma coisa que chamou a atenção, não sei se vocês acompanharam na transmissão, tinha parada lá para tomar uma água, o Guanais lá mostrando, faz isso, faz aquilo, aí você via o Crespo, vamos. Cara, saca, pelo menos não sei se foi ao corte, no momento que apareceu. Mas era aquilo mesmo. Técnico, hora que não tem mais o que fazer, Fernandinho. Então, é isso que eu queria perguntar. Não tem o que fazer ou faltou o que fazer? Fernandinho, vou te falar, o Crespo também tá brincando. Como é que você tem um Lucas? Como é que você tem... mas de repente não dá para jogar ainda. Mas como não dá? Os caras só correndo para trás. Como não dá, Fernandinho? Pô, como não dá? Como não dá, pelo amor de Deus? O São Paulo, a jogada do São Paulo é essa. Fica com 3 zagueiros lá, a bola sai no zagueiro do lado, aí quem dá a opção? Marco Antônio. Por isso que primeiro o não aguenta. Que tomou. Por isso que o Marco Antônio não aguenta. Ele que está saindo de ponta para jogar toda hora. Aí chega no terceiro jogo da temporada, o cara machuca. Pô, agora você tem Ferreirinha. Aí você tem o Wendel, que você faz outra novela para trazer o cara. Aí você bota um atacante de lateral esquerdo. O Crespo vai ajudar também, né? Muda o esquema, faz alguma coisa, Fernandinho. Jogador tem. Você tem lateral esquerdo. Aí ele chega no primeiro tempo, que o lateral da base foi o que foi melhor ainda. Ele tira o menino, que cruzou todas as bolas, e deixa o Cedric. Parece que eu tenho a impressão que o Crespo, ele pensa assim, ó, torcedor, vocês querem que tire ele? Não, vou deixar eles aí para você ver que ele me faz raiva no treino, vai fazer raiva a você. Não é possível, cara. Não é possível. Ele vai tirar o cara no final do jogo. E ainda quando ele tira, fica tirando lateral por lateral, aí tirou um centroavante, que era o único cara que a bola ia bater e ia ficar, tirou o tapa e botou o Lucas. E deixou com 3 volantes, você precisando ganhar o jogo, pelo menos fazer alguma coisa. Aí o Crespo precisa te ajudar também, né? O torcedor já está sentenciando o São Paulo, Gustavo. O torcedor está sentenciando o São Paulo já faz tempo, Fernando. Não é de agora, não, né? Não é muito cedo, cara. Um jogo só, velho. Mas o problema é do ano passado, né, Fernandinho? Não é cedo. É cedo para esse ano, ainda tem muita coisa. É o primeiro jogo. Muita coisa ruim pode acontecer no ano ainda. Pelo amor de Deus. Mas a situação doÃo Paulo está realmente crítica, né? O São Paulo, primeiro jogo. São Paulo, Fernando. Semana difícil o São Paulo fez 3 contratações até agora, né? Anunciou o Dória, trouxe o Coronel, né? Goleiro, trouxe o Danielzinho, mas aí vai precisar trazer o Major, vai precisar trazer o Sargento, o Soldado, o Capitão, vai precisar trazer o batalhão inteiro, né, Souza? Porque se ficar assim, Fernando, só para você ter uma ideia, São Paulo passou por uma reformulação, a gente até falou disso no departamento médico. Ano passado, quase 70 lesões. É muita coisa. É absurdo. Então o São Paulo vai ter que... Na base do o São Paulo precisa de um elenco. Cara é duro, hein? Não tem dinheiro para contratar. Está numa situação complicada. Eu vejo um ano nebuloso para o São Paulo, Fernando. Só? Eu vejo um ano nebuloso para o São Paulo. Eu acho que não está empolgando, mas o Crespo falou, esse time está morto ou não está, Crespo? Já está sentenciado? Eles mereceram. Acho que o resultado é maior do que o jogo apresentou, mas eles mereciam. Mereceram a vitória. Acho que depois de 7 dias ter a possibilidade de jogar um jogo oficial é importante para o futuro, para a construção. Depois, no aspecto político, eu não quero entrar. É um momento muito sensível. Eu tenho a obrigação de cuidar e proteger o time em São Paulo. Mas, ao final do dia, acho que São Paulo é maior de todos nós juntos. São Paulo não está abandonado. São Paulo não morreu, porque parece que estava aqui um defunto aqui. Não acontece nada. É um momento sensível, muito sensível. Sim, claro que é muito sensível. É difícil, muito difícil. Mas muita gente está aqui para colocar a cara e ajudar.
Então, não é todo mundo ruim aqui. Então, temos gente que é honesta, sincera, que vai fazer o melhor para ajudar São Paulo a voltar aos tempos que todo mundo lembra. Sincero. Mas tá em Nárnia, né? Falando que o São Paulo não tá abandonado. Que não tá morto. Que não tá morto. Pô, tá vendo que jogo ele? Você tá vendo Mas que jogo? Faça o quê? Tá tudo arrasado, estamos com o pé na jaca. Mas tem que falar a realidade, aquilo que o Luciano falou. Se ele fala isso, os caras tiram ele, a torcida mata ele. Mas essa é a tira questão, ele. Fernandinho. Você vai vender uma coisa que não existe. São Paulo tá abandonado faz tempo, Fernandinho. Ele não falou que tá tudo bem. Não, ele falou que não tá abandonado. Não tá um velório. Não, tá feliz, vamos soltar fogos, pô. Vamos juntar todo mundo. Mas aí. você tá falando tudo que tá acontecendo. Da parte administrativa ou da parte desportiva? Tudo. E não adianta. A gente pode fazer um paralelo. Quem está mais mal organizado financeiramente, Corinthians ou São Paulo? Corinthians, essa dívida é maior. O Corinthians ganhou 2 títulos no passado. Tem coisas que é do atleta, é do treinador. Não adianta estar dividindo responsabilidade. Tem coisas dentro de campo que é com ele. Essa mudança dentro de campo, de postura, de mudar esquema de jogo, de colocar o jogador certo, é dele. Pô, mas teve jogo que ele não tinha 18, cara. Sim. Ano passado. Ano passado, Fernandinho. Então. Esse ano aqui ele já tem mais gente à disposição. Tá certo que é começo, não teve tempo de preparação como os outros. Mas o São Paulo tomou um vareio de bola lá em Mirassol. Isso é indiscutível. Você fala que o Mirassol ganhou. Quando o time grande perde para um time do interior, como o São Paulo perdeu, é o time que não rendeu, Fernandinho. Foram perguntar não dá para normalizar o São Paulo lá em Mirassol tomar 3-0. Dá. Foram o perguntar Mirassol ficou bem na frente sem do São Paulo no Brasileiro. Foi 3-0 ontem, sem fazer força. E foi perguntado para ele sobre o Calério, sobre o Lucas, sobre o Wendel. Ele falou bem assim, não, eles não têm condições ainda. Não tem condições. E se não tem? Como não tem? Não sei. O cara machucou no ano passado, Fernandinho. A gente está em 2026. Mas não o cara sei, tá tudo véio. lá. É muito melhor você iniciar com esses jogadores. Mas se o cara não tem condição, se estoura de novo. Como? Não sei. Eu não Mas digo o cara tá lá, não. Fernandinho. O cara viajou, foi lá, entrou no jogo, Fernandinho. Jogou. E por que não jogou, então? Aí tem que perguntar para pro herói ali, né? Que para falar, ele é um monstro, né? Falar, o São Paulo é maior disso aí, você já sabe. Isso aí é clichê. Eu tenho que botar fé que o cara não vai querer deixar os principais jogadores do time fora se os caras não têm condição de jogar. Não é o que a gente está vendo, né, Fernandinho? Não é o que a gente está vendo. Uma coisa é o cara entrar para jogar 20 minutos e uma coisa é o cara jogar mais, ou começar a partida. Não, mas todo mundo ali tem condições de jogar. Todos têm Mas condições está falando isso por impressão, pelo teu conhecimento, por ter sido jogador e tal, ou informação? Não, informação é uma coisa muito grave, cara. Tanto que joga... Ô, Fernandinho, a maioria dos empresários hoje, que é o que vão reclamar, tá tudo reclamando. Lucas no banco, Ferreirinha de lateral esquerdo, pelo amor de Deus. Eu falar em empresário, olha a cornetagem do empresário do Lucas. Vamos ouvir. É post, né? Desculpe, vamos ouvir porque eu vou ler. Lucas Ferreirinha e Pablo Mãe, empresário de 3 jogadores. Júnior Pedroso, né? É isso. Líder limitado, eu não sei de que ele está falando. Não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança no seu grupo. Esse não tem muito para onde ir. Líder tem que ser liderar sua equipe, assumindo seus erros sem expor seu time. Errou, apenas assume, tenta aprender com seus erros. Acho que foi pro técnico. É pro Crespo. Mas, numa boa, empresário, velho, cuida do jogador. Você acha que isso traz algum benefício pro São Paulo? Com todo respeito, cara, traz algum benefício? Eu acho que tem o direito de se expressar. O empresário não pensa no São Paulo, Fernandinho. Hã? O empresário nunca vai pensar no São Paulo. Ele vai pensar só no jogador dele. Ele quer que o jogador dele esteja jogando. E quando ele tiver uma oportunidade de expor quem está, teoricamente, prejudicando o atleta dele, ele vai para a internet e começa a jogar bomba no cara. E aí o São Paulo não tem força para reagir, porque deve estar devendo dinheiro para o cara, está devendo dinheiro para os jogadores, aí o cara cresce. Dizem, né, que tem salário atrasado, imagem atrasada. É um momento muito conturbado. E eu acho que tem que passar a realidade. Eu fico assim, né, do jeito que eu fiquei... porque às vezes assim como? Bravo, né? Bravo com esses clichê que se fala são claros no futebol, todo mundo usa esses mesmos clichês, dizer que está tudo bem, que não tem nada, está tudo bem, que o São Paulo não está abandonado, e na verdade não é isso que a gente está vendo, Fernandinho. Não é isso que a gente está vendo.
Ele foi perguntado ontem sobre esses 3 jogadores. Ele falou, não, esses caras não é o salvador da pátria. Quem é, então? É o Cédric? Bom, vamos levar em consideração fazer... Souza nem dormiu essa noite. Falou, como é que dorme, Olha a olheira dele, pô. Começou bem o ano, primeiro dia. Primeiro dia de 26 pro Souza, como ele chega. Se ele tivesse monitorado, como é que tava, Veloso? Só um minutinho, a gente já volta a falar do São Paulo, porque o nosso repórter, o Wagner Vieira, está lá no CT do Corinthians, ele já está agora com o Gabriel Paulista, ele pode conversar um pouco mais com o Gabriel Paulista. Wagner, bom dia, boa tarde, melhor dizendo, pode chegar, diz aí, tá com o homem aí do lado. Boa tarde, Fernandinho. Boa tarde, todo mundo ligado nos Donos da Bola. Isso, ó, terminou agora há pouco a coletiva de apresentação do Gabriel Paulista, jogador de 35 anos. E, ó, corintiano de coração, literalmente. Ele ficou muito emocionado durante a coletiva e vai jogar literalmente no clube de coração, né, Gabriel? Pô, obrigado aí pela oportunidade de estar falando com vocês. Acho que o Fernandinho lembra de mim, eu acho, né? Quando eu fui para a seleção brasileira, acho que era ele que estava lá em Londres. Eu lembro dele. E, pô, a gente está aqui realizando esse sonho, esse grande sonho desde pequeno. Sou torcedor do Corinthians e estar aqui. Para mim, acho que se eu terminar a carreira hoje, eu ia terminar realizado. Então, vou vou me preparar muito bem para chegar o grande dia da estreia e tentar fazer o meu melhor para conquistar o carinho do torcedor, dos meus companheiros, né? Então é isso. Os dias vêm passando, a ansiedade vem aumentando e louco para chegar esse dia da estreia para ajudar o Corinthians a conquistar algo grande. Legal, ó, Gabriel Paulista, Fernandinho, que é, claro, um jogador de muito sucesso no futebol europeu e tá na escuta te ouvindo aí, Fernandinho. Boa, Gabriel. Lógico que eu lembro de você, te cobrindo seleção brasileira, você brigando pelo seu espaço. Primeiro, boa tarde, bem-vindo para São Paulo, de volta para tua terra, realizando o teu sonho no Corinthians. E a gente percebe que o Corinthians passou um momento muito delicado, né? Você está chegando na hora da boa, de curtir, o Corinthians num momento mais tranquilo. Mas chamou muito a atenção, cara, a emoção que você ficou quando você falou do seu irmão, da apresentação. Quando chega com essa circunstância, além de ser um jogador profissional, um jogador de muita experiência, e você chega com essa possibilidade de realizar algo pessoal, algo familiar. Cara, o cara chega mais forte, como é que é isso? Obrigado, Fernandinho. Claro, eu venho acompanhando o Corinthians, né? Vinha nos últimos tempos aí com certas dificuldades. Então, e esse título do Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, ajudou um pouco a tirar essa pressão, né? Que o clube vem vivendo. E, cara, eu fiz de tudo para poder realizar esse sonho, né? Abrir mão de algumas coisas, mas acho que, como eu falei na coletiva, o dinheiro às vezes ele não é tudo. Então, já estava 12 anos fora, de estar aqui agora de volta à minha terra, de estar próximo à minha família, meus pais, minha mãe que vive um momento delicado, né, de saúde. Então, consequentemente, meu pai também está bastante debilitado com tudo isso que está acontecendo com ela. Então, eu decidi voltar, estar próximo e fiz de tudo para tentar jogar no Corinthians, e as coisas aconteceu. Hoje eu estou aqui realizando um sonho do meu irmão também, que agradeço a Deus e a ele por me fazer corintiano. Então estou aqui e vou tentar escrever meu nome na história do Corinthians. Fernandinho, mais alguma pergunta? O Gustavo quer perguntar, só desejar boa recuperação para a família dele, para o pai, para a mãe. A gente sabe que isso é muito complicado, mexe com o emocional, mas agora ele está perto de casa, vai poder cuidar da família de uma maneira mais próxima. Acho que é muito importante a presença. Gustavo. Gabriel, é muito legal falar com você, Gustavinho aqui, cara, acompanhei muito tua carreira, desde o Taboão, inclusive. E, cara, legal, você já declarou várias vezes que é torcedor do Corinthians, abriu mão de quase 30 milhões de reais para vir jogar no teu clube de coração, mas pelo que você viu no jogo ontem do Corinthians, você é um cara que, pô, arrebentou no mundo inteiro, um craque de bola, mas pelo jogo de ontem, você viu que você não vai ter vida fácil aí, vai ser uma disputa boa de zagueiros aí, um problema bom pro Dorival, né? Boa tarde, Gustavo. Isso aí acho que não é um problema, né? Acho que isso aí é muito bom de ter jogadores de alto nível no elenco.
né? E, claro, como eu falei na coletiva, que eu não vim para ser titular absoluto, eu vim para buscar meu espaço, respeitando o Gustavo, ao André, ao Pedro, que para mim é um talento gigantesco que o Corinthians tem, e espero também poder ajudar o Pedro a crescer cada vez mais. E acho que é isso, dar esse trabalho para o Dorival, fazer ele quebrar a cabeça em quem ele tem que colocar, mas quem ele colocar com certeza vai dar conta do recado, vai fazer o melhor pelo Corinthians, isso é o mais importante. Ô Gabriel, o Veloso aqui, ouvindo a sua entrevista aí, você falou que poderia parar já estaria feliz, realizado, mas na verdade ainda não estreou, acho que você tem que esperar mais um pouquinho para parar, viu? Agora, falando sobre a sua condição, nesse calendário maluco nosso aqui, você sabe que a oportunidade aparece a qualquer momento, né? Como é que você está nesse momento da sua condição física? Se precisar ir o Dorival essa semana que vem, daqui 10 dias, como é que você está? Está pronto já para encarar o Paulistão, o Brasileiro, Libertadores? O calendário é enorme aqui no Brasil, hein? Boa tarde, Veloso. Um prazerzão falar contigo. Isso é verdade, você tem razão. Eu não joguei ainda, então não posso se aposentar. Mas o que eu falei é a questão da realização, né? De vestir a camisa, assinar um contrato com o Corinthians, isso aí é algo também, incrível. Mas eu tô pronto, fisicamente eu tô bem, que eu estava jogando, a gente estava em meia temporada na Europa. O último jogo foi dia 23 de dezembro, a gente teve uma pausa para o Natal, depois a gente se apresentou no dia 1º de janeiro. E nesse tempo, nessa pausa, eu ainda continuei treinando aqui, então a gente já voltou treinando com o grupo. Então só fiquei uns 3 dias sem treinar aqui no Brasil em questão a tudo isso. Cheguei na quinta de madrugada, sexta já fui fazer os exames médicos, né? Então só tem 3 dias sem treinar, mas hoje mesmo eu já treinei com o grupo. Então, eu estou preparado para, se o Dorival precisar de mim no próximo jogo ou no domingo, o que seja, eu estarei pronto para tentar fazer o meu melhor com essa camisa. Gabriel, boa sorte para você. O Wagner vai fazer a última pergunta, ele está despedindo aqui do estúdio. Boa sorte, sucesso, é muito legal ter você de volta e que as coisas caminhem bem para você realizar esse sonho que é jogar no Corinthians. Uma alegria familiar e acho que é também uma alegria pessoal para você por toda essa história bonita. E boa sorte aí nesse retorno para o futebol brasileiro, Gabriel. Valeu, Fernandinho. Obrigado aí. Boa tarde a todos aí. Fernandinho, o filho do Gabriel, do Gabriel Paulista, tomou, literalmente ele tomou todas as sessões da coletiva de imprensa, ele vem vindo ali, ele ficou o tempo todo falando com o Gabriel, brincando com o aviãozinho, foi bacana, é bacana se sentir em casa, literalmente, né, Gabriel? Todo mundo fala que acho que o segundo filho também vem com a energia, porque o Miguel é o meu filho mais velho, ele é bem mais tranquilo, acho que vocês viram ali, e o Theo veio com a energia em dobro, mas é isso, é bom ter um filho assim, com essa energia. Eu estava até comentando ali depois do treino com o Félix, a gente começou a falar de família. O Theo aqui, chegou. Falando de família, e às vezes a gente volta de um jogo estressante, ou perde, né? E chega em casa e o filho fala, papai te amo, isso daí acho que vale muito mais do que qualquer outra coisa. Então o Theo tem essa energia aí que às vezes eu chego cansado do jogo e tenho que correr atrás dele. Bacana. Gabriel, bem-vindo ao Corinthians, boa temporada de 2026. É isso aqui, Gabriel Paulista ao vivo no Donos da Bola. Obrigado. E o Corinthians, que tem o seu próximo jogo na próxima quinta-feira contra o Bragantino, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Corinthians, agora com esse grande reforço para a temporada de 2026, Fernandinho. Obrigado ao nosso repórter Wagner Vieira, em cima do lance, trazendo o Gabriel Paulista, que ele tem a sorte aí nessa passagem pelo Corinthians. Isso aí, a gente viu o Gabriel Paulista aí conversando. É interessante, é importante, né? O cara chegar com essa vontade, com esse desejo aí, né? De repente dar certo, acho que isso é muito importante, é uma volta especial. Mas por falar em volta, vamos voltar a falar do São Paulo, que o Souza estava aí um pouco nervoso, deu tempo para ele dar uma aliviada. Vamos aproveitar, vamos ver os gols da vitória do Mirassol, os gols narrados da vitória do Mirassol para cima do São Paulo. Não é provocação, Souza, 3-0, vamos lá.
Na direita, fez o passe, recebeu de volta, dominou errado, ele escapou, sobrou de novo, caiu, tem vantagem, vem o chute de fora na trave, voltou no rebote, fatal! Lucas Mugni! Lucas Mugni! Lucas na direita, fez o passe, recebeu de volta, dominou errado, ele escapou, sobrou de novo, caiu, tem vantagem, vem o chute de fora na trave, voltou no rebote, fatal! Lucas Mugni! Lucas Mugni! Lucas Mugni! Galiano tá de frente, abriu a jogada, Daniel Borges, linha de fundo, ele bateu pro meio, espalmou, Rafael pintou o gol! Fatal! Aldo Filho! Aldo Filho! Aldo Filho amplia a vantagem para o Mirassol e decreta a vitória do Leão! Que gogó, tem o nosso Anderson Gonçalves da Band News FM, narrou bem esses gols, a vitória do Mirassol. Mirassol, muita gente estava preocupada, pô, o ano passado, não repete, não acontece, vai todo mundo embora. Não, repete, acontece ou não? Quem está preocupado é o São Paulino, né, Fernandinho? O Mirassol não está preocupado nenhum. O Mirassol vai disputar, terminou em quarto colocado, Libertadores, saiu jogador, mas tem um elenco, jogadores que querem... Mas é isso que eu disse, tem uma estrutura, tem a boleirada. Esse ano não dá para você falar que o São Paulo vai terminar na frente do Palmeiras na Libertadores. Vai não. Por quê, Veloso? São Paulo não está na Libertadores. Como é que eu vou falar isso? E já voltei legal, né? Botaram um gol ali 3 vezes o mesmo gol, pô. Parecia que era gol do Corinthians, pô. Passou 8 vezes o primeiro gol do Mirassol. Obrigado, Ricardinho. Obrigado pela... Mas não é provocação, cara. Foi Não, um erro técnico. Tá legal. Pô, logo o erro técnico no dia que eu cheguei. Então mostra o segundo pra ele, que ele mostrou. Não, mostra o segundo. Faltou o segundo. Mostra o segundo gol. Faltou o segundo. Não, faz isso não. Deu problema aí? Você deu sorte que deu um problema na máquina, velho. Lá o segundo, ó. Olha o segundo aí. Olha o segundo aí. Olha o segundo pra aí. você, Toma. Souza. Não. Ó. Você reclamou, você pediu, atendeu. Tem que tomar cuidado com o que a gente deseja. É verdade. Tinha ficado... Ó o Cedric. Ó. Meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus. Ó. Escuta, sexta-feira tem a votação do impeachment do presidente. O que vocês acham que vai acontecer? A possibilidade do Júlio Casares ser afastado ou não? Pelo jeito, o Júlio conseguiu uma manobra lá, né, tendo ter mais votos para o impeachment ser aprovado. Eu acho que ele vai se manter, Fernandinho. Acho que hoje parece que a tendência é que ele possa se manter como presidente de São Paulo, mesmo com toda a confusão aí que a gente está vendo, as denúncias, enfim, do que está acontecendo dentro de São Paulo. Acho que a gente pode estabelecer um paralelo, guardado as devidas proporções. Um time é um time, outro é outro, mas o São Paulo está vivendo algo parecido com o Corinthians. Problemas financeiros sérios, problemas administrativos, possibilidade de impeachment do presidente, mas dentro de campo, o Dorival Júnior, o time conseguiu, o Fabinho Soldado, que saiu de lá, se valorizou muito isso, o Corinthians soube separar a política do campo. Em alguns momentos, estava claro a interferência, mas o Corinthians soube passar por cima disso. O São Paulo tem capacidade de superar essa situação? Acho que capacidade tem, né? Realidade. Agora precisa dar... Eu não sei se a palavra é sorte, né? Apareceu um Paulo Nobre ou um Eduardo Bandeira fora desse... A gente sempre usa aqui a expressão curral, né? Que já vem de muito tempo, né? O Júlio é da minha época. 2003, ele era do O Stabile é de 30 anos atrás no Corinthians. Então... Paulo Nobre de 25 anos atrás. Normalmente o clube de futebol é isso. Souza. Mas era um cara fora de uma gestão toda, entendeu? Que era do Mustafa, né? Na época, né? Chegou um cara que botou dinheiro do bolso dele, agora é torcer para que isso aconteça no São Paulo.
porque a situação ficou insustentável, né, Fernandinho? É insustentável. Essa é uma realidade que é muito clara, que tem que ser passada para o torcedor. Virou insustentável, né? O Júlio comemora quando tem superávit de 50 mil reais. Não existe isso, né? Numa gestão, né? São duas gestões, né, Fernandinho? Seguidas, né? A gente não vê perspectiva nenhuma. Desde o Marcelo Portugal Gouveia, o São Paulo é ladeira abaixo. Quem também ganhou nessa estreia do Campeonato Paulista foi o Palmeiras, 1-0, um time alternativo, mas acho que o mais importante desse jogo, além da vitória, é claro, valeu a gente observar de perto o Marlon Freitas com a nova camisa. O que vocês acharam? Jogou muito, Fernandinho. O Palmeiras fez uma estreia boa, necessária, dos 3 pontos, né, com 4 dias de treinamento, mas a boa notícia é isso aí. O Marlon Freitas estreou muito bem, fez uma bela partida. Primeiro tempo não errou nenhum passe, 100% de aproveitamento. E o Larson também é outro menino que vale a pena a gente estar de olho, viu? Mas falando... Benedetti jogou o zagueiro, né? Quem? Benedetti jogou, menino de 19 anos também, jogando mais uma vez ali, canhotinho. O Palmeiras está querendo um zagueiro, esse moleque é canhoto. Canhoto, o Abel sempre cobrou isso. Joga bem. Esse menino joga bem. Ele precisa de outro zagueiro ou dá para ficar com ele? Acho que dá conta, sim. Esse menino dá conta de jogar. Ali tem já o Fux, o Murilo e o Gomes, né? Então esse menino dá conta, sim. É um bom zagueiro. Pode gastar esse dinheiro para trazer alguém lá para frente. Pode trazer para frente. Pode trazer para frente que o menino dá conta. Porque o Arias que falaram, parece que já não tem mais. Não é, era só conversa, né? E o Almada tá naquela, vai ou não vai, né? O Benfica entrou na parada. O Benfica também entrou ontem na parada, então são tentativas do Palmeiras. Precisa se reforçar, principalmente na frente. Atrás eu acho que está bem resolvido. E o Almada, ele quer ficar na Europa. Então, o Palmeiras ofereceu uma bala, uma fortuna para trazer o Almada, que seria um excelente reforço, mas ele quer continuar na Europa, Fernando. Então, deve ficar por lá, não deve pintar no Palmeiras o Almada. Pois é, o salário hoje não é diferença no futebol, para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro paga salário europeu. Agora é uma condição do cara querer continuar por lá, querer continuar na Europa, disputar Champions, enfim, o que puder disputar o europeu. Eu acho que isso é um lance irreversível para o futebol brasileiro, ter condições de bancar financeiramente o jogador para vir no Brasil. Se o campeonato ficar mais atrativo, bons gramados, ter um calendário mais racional, a gente não vai, de repente, deixar de perder essas oportunidades ou, pelo menos, conquistar esses interesses. E o Palmeiras tem condições, né, Fernandinho? O Palmeiras é um clube organizado, né? E pelo que a gente viu, o Abel acho que está mudando o perfil um pouco dele, de trazer jogadores jovens, né? Só os jogadores jovens. Mas ficou claro que precisa ter uns cascudos, né, cara? No ano passado, na reta final do Brasileiro, principalmente, ficou claro que precisa de uma rapaziada mais casca-grossa. Chegue e jogue. O Palmeiras tem condições de fazer isso, né? O Palmeiras já faz dinheiro com a base, né? Então não tem que contratar jogadores jovens para tentar depois botar para jogar e fazer dinheiro com esses jogadores que estão chegando. Tem que trazer jogador que jogue, que a bola não queima no pé, entendeu? Chega adaptado já. E o Marlon Freitas só fez aquilo que vinha fazendo no Botafogo. Um jogador que erra poucos passes, um cara que sabe construir jogada, já joga nesse sistema, já joga num campo que já conhece, o sintético já faz tempo, né? Um jogador interessante, um craque de bola, vai acrescentar bastante para o Palmeiras, é um cara que vai trazer qualidade. Vamos ver o que o técnico falou a respeito dele. E acho que tivemos bem, como te disse, em 4 dias apresentar esta dinâmica de jogo. É verdade que no último terço nem sempre com as melhores decisões, mas gostei muito, sinceramente estou muito feliz pelo aquilo que eu vi, pela dinâmica que vi. Os jogadores novos só temos um praticamente, que é o Marlon, que nos vai, eu disse ao teu colega, vai nos trazer maturidade, vai nos trazer experiência, vai nos trazer pausa no jogo. É verdade, vocês têm que entender uma coisa, nós vendemos 2 bilhões de jogadores, compramos 700 milhões em jogadores, mas ficámos mais fracos 1 bi e 300. E este ano vamos ter que fazer os ajustes que tivermos que ser feitos para continuar com a equipa competitiva como tem sido. E foi uma grande contratação do Barros e da Lela e muito contente por trazer um jogador com esta qualidade que nos vai acrescentar não só liderança no grupo, vocês sabem, saiu-nos o Rocha, saiu-nos o Mike, saiu-nos o Zé, saiu-nos o Rony, saiu-nos o Luá. E uma equipa não é feita só de bons jogadores, uma equipa é feita de experiência, de malandragem, de cobrança, e é isso que nós queremos este ano.
Tá vendo? Ele falou de malandragem, experiência, cobrança. Uma notícia de última hora, o Xabi Alonso não é mais técnico do Barcelona. Ontem, o Xabi Alonso não é mais técnico do Real Madrid. O Real que perdeu ontem para o Barcelona a decisão da Supercopa. A gente mostra os gols na volta para você. E é o seguinte, parece que teve uma treta com o Mbappé. Só isso. O técnico queria que o pessoal, que é comum na Europa, o segundo colocado, ficar lá, ver o time campeão passar. O Mbappé, não, vamos embora, vamos pro vestiário. Os caras foram pro vestiário, acho que aí saiu um arranca-rabo. Aí sobrou pro treinador. Aí ficou só o Xabi Alonso batendo palma pro Barcelona e caiu, né? Aí todo mundo vai fazer a fila hoje e bater palma pra ele. Né? Tchau. Mas o Mbappé também é casca de ferida. Mas conseguiu virar o jogo 2-1 e teve gol do Gabigol, que fez a sua estreia. Vamos conferir como foi o gol do Gabigol. Bola na rede. Lautaro cruza para Gabigol, faz o pivô, Rolezeiro bateu, bate na defesa, voltou Gabigol. No alvo! Adivinha quem empata o jogo pro Santos na Vila? Hoje tem gol do Gabigol. Tá aí a narração do nosso querido Silva Júnior, também lá da Band News FM. É o que se esperava, é o que tem que fazer um atacante, né? O Santos virou no finalzinho, jogo duro pro Santos também, nesse jogo contra o Novo Horizontino. Mas o Gabigol estava escrito, né, Fernandinho? Esse cara tem tudo a ver com o Santos, é a cara do Santos. Sim. Foi uma grande contratação, um grande nome, o cara jovem ainda, artilheiro. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai dar muito certo no Santos. Já começa bem, né? Começa fazendo gol, começa fazendo gol importante. Vai ser o cara do Santos nessa temporada. Só um maluco, né? Na estreia do cara, na apresentação do cara, vai dar uma dura daquela no cara, né? A torcida? Pô, fizeram isso com o Hulk também nesse fim de semana, cara. Outra loucura. Não existe, pô. Espera o negócio acontecer primeiro, depois cobra, pô. Agora, ele fez o gol por causa da cobrança. Provavelmente é o que eles devem estar pensando, entendeu? Tá vendo como é que é? Deu uma dura, funciona. Mas é um cara que tem muita qualidade, né, Fernandinho? E se continuar, se fizer os gols, né, com o Santos, com tudo que tem para acontecer no Santos esse ano, é um cara que vai entrar no radar aí do Ancelotti. Tem chance, né? Aí a hora que se tiver o Neymar junto com ele, o negócio pode ir bem melhor ainda, né? Sem dúvida, né, Fernando? Mas é cunhado, pô. Língua de trapo, velho. Você quer bem acunhado ou mal acunhado? Eu quero bem. Tá certo. Além de ser cunhado, né, o Neymar, lógico que eleva a qualidade do Gabriel, porque o Neymar consegue achar passes, consegue ter esse toque, essa qualidade final, aí junto com o Gabriel, não tenho dúvida nenhuma que vai crescer muito o futebol do Gabigol. E o objetivo dele final nessa vinda para o Santos era jogar e, claro, aparecer para o Ancelotti, é o que ele fez, porque não foi só o gol não, viu, Fernando? Ele jogou bem ontem, teve várias chances de gol, o Gabriel fez um gol que foi anulado, então eu acho que, o Gabriel vai se dar bem esse ano. Quarta-feira tem clássico. Tem. Palmeiras e Santos, quarta-feira, lá em Barueri já. Vai ser um jogo legal. Sintético. Sintético. Gramado sintético. Gramado ou sintético? Sintético. É gramado sintético. Língua portuguesa é maravilhosa, né, cara? Como ela ajuda. Pô, só você não pôde ficar feliz esse fim de semana, hein? Normal, né? O ano começou como terminou ano passado, Fernando. Olha o Neymar fazendo festa lá. Nada diferente, mas faz parte. Tá certo. Bom, minha gente, vamos ficando por aqui nos Donos da Bola. Valeu, Veloso. Valeu, Fernandinho. Até amanhã. Souza. Tamo junto, Fernandinho. Gustavo, a gente Valeu, é o seguinte, vai ter o Campeonato Paulista aí chegando no meio de semana, tem final da Copa Africana de Nações também no final de semana, um negócio quente pra você. E agora você fica com o melhor da tarde, tem o Léo Dias com a Cris Flores, todo o timaço aí da Bandeirantes, você acompanha. Amanhã a gente está de volta aqui nos Donos da Bola. E, Souza, para encerrar, vai ser assim o ano inteiro? São Paulo? A probabilidade é muito grande, Fernandinho. Se até o Luciano falou, né, que vai ser um ano mais difícil que foi ano passado, então prepara o coração, aperte os cintos que começou o campeonato e o São Paulo começou a entrar em campo. É isso, Fernandinho. Fico preocupado com você, cara. Eu também tô. Com você? Comigo mesmo. Pega o lenço pro Souzinha. Que coisa, rapaz. Pega o lenço. Você que é sempre tão alegre, ficar preocupado dessa maneira. Mas a alegria
A liguinha está chegando ao final, Fernandinho. Tá certo. Vamos lá, amanhã tem mais. Tomara que com dias melhores pro Souza. Valeu, tchau. Obrigado, Fernandinho.